Olá, está começando mais uma edição de Síntese. E você, amigo da TV Justiça, já sabe. É a oportunidade de rever os destaques dos julgamentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que normalmente acontecem às quartas e quintas-feiras, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós vamos rever os destaques das sessões, respectivamente, quarta e quinta-feira, dos dias 17 e 18 de junho de 2009. Lídia Leite, temos processos hoje para rever junto com os nossos amigos da TV Justiça, que tem muita polêmica, tem muitas argumentações que foram apresentadas. Acho que vamos ter um programa animado hoje. Com certeza, influenciará muito na vida de várias pessoas. De várias pessoas, com toda certeza. Vamos começar, portanto, com os destaques da sessão plenária do dia 17 de junho de 2009, quarta-feira. Primeiro processo é o recurso extraordinário 567.454. Relator, ministro Carlos Aires Brito. Telemar Norte-Leste S.A. versus Irene Maria Andrade de Souza. Um recurso extraordinário contra decisão da chamada turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado da Bahia, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da chamada tarifa básica de assinatura do serviço de telefonia fixa. Lídia, a Telemar Norte-Leste, ela alegou que a decisão recorrida violou diversos artigos da Constituição Federal. Então, são vários mesmo. Incisos 2, 4, 20, 36, 54, 55, todos do artigo 5º da Constituição Federal. Ainda artigo 21, inciso 11, 37, inciso 21, 98, inciso 1º. E para terminar, que o fôlego já está acabando, artigo 109, inciso 1º. Do que tratam esses dispositivos assim de maneira genérica? Podemos reuni-los num único tema, de certa forma? Sim, realmente são artigos que foram alegados por meio dessa petição de recurso extraordinário, que tratam basicamente de competência e de assuntos que foram tratados aqui com relação a direito do consumidor. Então, esses incisos do artigo 5º tratam exatamente de direito do consumidor, e também nós teríamos aqui uma questão de competência da União para legislar sobre determinados assuntos e competência da União para atuar em determinadas situações, por exemplo, no caso de telecomunicações. Também teríamos aqui a competência dos juizados especiais e a competência da Justiça Federal, porque tudo se deu em torno dessa discussão, se haveria então uma competência para o juizado especial cível tratar do tema, ou se a competência por envolver questões de telecomunicação. E também uma possível participação da Anatel nesse caso, se a competência então seria da Justiça Federal. Então todos esses artigos e incisos alegados giraram em torno de direito do consumidor, de direito de competência da União ou competência do Juizado Especial e Justiça Federal para julgar a causa. Quer dizer, particularmente um ponto central na questão é se o Juizado Especial poderia ou não, alega a Telemar no caso, que não poderia ter atuado fazendo a chamada jurisdição, dizendo o direito neste caso. Isso mesmo, até porque no artigo 98, inciso 1, quando fala que os estados e o DF e os territórios criarão juizados especiais, esses juizados especiais foram criados justamente para dizer o direito naquelas causas cíveis de menor complexidade e nas ações penais que tratarem de crimes de menor potencial ofensivo. Então a alegação é justamente essa, dizer que o juizado especial não poderia atuar nessa causa, justamente porque a causa traria uma complexidade que iria além da competência do juizado especial. Então, foi isso que os ministros, então, definiram sobre essa cobrança de tarifa básica na telefonia. É possível que o telespectador esteja com uma certa sensação de déjà vu, ou seja, eu não vi esse processo antes. É porque esse tema, inclusive envolvendo as partes semelhantes, ele já veio ao Supremo Tribunal Federal gerando discussões sobre essa questão da tarifa básica. O ministro relator Carlos Aires Brito, neste caso, voltou lembrando exatamente a jurisprudência do Supremo, decisões anteriores, especificamente um processo no qual o STF tratou de matéria semelhante. Vamos rever trecho do voto do ministro Carlos Aires Brito. Votando, senhor presidente, eu lembro que a matéria já foi amplamente debatida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 571-572, da relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente. Naquela oportunidade, o plenário reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações do gênero, em face da ilegitimidade da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para compor o polo passivo da demanda, mas exatamente falta de interesse jurídico. Este colendo, entendeu, colendo o tribunal,
entendeu cabível o processamento da causa nos juizados especiais estaduais, dado que a matéria era, como permanece, sendo exclusivamente de direito e, portanto, dispensava instrução complexa. Ainda naquele julgamento, sob a relatoria de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que o tema alusivo à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, a necessidade de examinar cláusulas desse contrato, tudo se revestia de natureza infraconstitucional, não ensejando, portanto, a abertura da via extraordinária. Muito bem, não obstante a relativa diferença entre a questão de fundo apreciada naquela oportunidade, ali se tratava de pulsos além da franquia, e o mérito do apelo ora em exame, assinatura básica, eu tenho que os fundamentos da decisão do plenário são inteiramente aplicáveis ao presente caso, ou seja, permanecem íntegros e disponíveis, portanto, para o equacionamento jurídico da presente demanda. Podemos perceber o rumo que o voto do ministro Carlos Aires Brito ele vai tomando já em relação ao posicionamento sobre, particularmente, a competência ou não do juizado especial para lidar com este caso, que é o que está sendo questionado sobre uma decisão anterior no nível dos juizados especiais. Processo que foi, inclusive, para a chamada turma recursal, chegando dos juizados especiais, chegando depois ao Supremo Tribunal Federal. Vamos retornar ao voto do ministro Carlos Aires Brito, lembrando que ele toma por base processo semelhante julgado pelo STF em outra sessão, e depois voltamos. É que naquela oportunidade, tanto quanto nesta, a controvérsia não vinculava senão o consumidor e a concessionária de serviço público. Digo mais, à semelhança do que ocorreu naquele precedente, deixou de haver manifestação expressa, seja de interesse econômico, seja de interesse jurídico, por parte da Anatel. Por outra volta, a discussão dos autos diz respeito à legalidade da cobrança de assinatura mensal básica, conforme acentuei. E não apresenta, a questão não apresenta complexidade maior, pelo menos apta a afastar o seu processamento pelo juizado especial. A causa continua exclusivamente de direito. Calha pontuar, senhor presidente, que no julgamento multicitado, multireferido, RE 571, 572, Vossa Excelência, em obter dictum, chegou a admitir a transferência de competência judicante para a Justiça Federal, caso a Anatel interviesse, não é, expressamente, desde que manifestasse o seu interesse jurídico. Ainda assim, os ministros César Peluso e Menezes Direito afastaram de logo essa possibilidade. Seja como for, não é, o certo é que no recurso extraordinário sob análise, à semelhança do anterior, a Anatel, por nenhum modo, se manifestou vocalizando o interesse seu, mínimo que fosse, na solução da controvérsia. Eu, já me encaminhando para o fecho deste voto, não é, pontuo que o mérito desta causa está absolutamente circunscrito, a meu sentir, à legislação infraconstitucional aplicável, especialmente, notadamente, o Código de Defesa do Consumidor. Com estas breves considerações, eu estou conhecendo em parte do recurso extraordinário e, nessa parte conhecida, estou negando provimento. Excelência, conhece em que parte? É para assentar a competência da Justiça Estadual, não da Justiça Federal. Deixo assentado, portanto, a competência... Já o fizéramos no outro. No outro também. Deixo assentada a competência da Justiça Estadual, portanto, admito o processamento da causa no respectivo juizado especial e confirma a natureza infraconstitucional dos temas alusivos à relação de consumo e às cláusulas do contrato de concessão. É como estou votando. Ou seja, se a base